Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Se é a sua primeira vez por aqui, lembre sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo. Lembrando que todos os dias a gente tem vídeos novos por aqui e todas as segundas-feiras, às 21 horas, 9 horas da noite, a gente tem a nossa tradicional Sara Live, trazendo grandes oportunidades de investimentos aberta para todos. Tá? Se tiver algum tema que você quer, Oi, IRB, ações no Brasil, ações internacionais, fundos, renda fixa, deixa aqui nos comentários. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse gráfico aqui, que mostra o tamanho da destruição da riqueza por conta dessa crise que a gente está vivendo internacional. É a maior destruição de riqueza no mundo da história, a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Então, o que a gente está vendo por aqui nesse gráfico? Basicamente, os dados aí desde 1976, né? E esse mercado que a gente está vivendo de bear market, que a gente chama de tendência de queda, tem sido a maior destruição de riqueza da história quando a gente fala em termos de dólar, tá? E o segundo maior queda, segundo maior destruição de valor, quando a gente fala em termos de PIB, né? Somente em 2008 a gente teve um período pior. Então a gente tem aqui o mercado, vamos dizer assim, de bonds, né? E de ações, stock market, né? E também de bonds. E o drawdown em termos de trilhões de dólares de destruição de valor. Então a gente consegue ver aqui que realmente tem sido o pior momento da história, né, recente do mundo em termos de destruição de valor. Daí aquela pergunta que eu sempre recebo, Marco, mas o que realmente já está na conta? A gente tem a possibilidade de uma recessão mundial, estamos preocupados. Como é que está essa temporada de balanço? O que o mercado já está colocando no preço? Vamos dar uma olhada aqui num outro gráfico, num outro indicador que pode ter a resposta para essa pergunta, tá? Aqui a gente consegue ver, né, as expectativas que foram sendo revistas, né, ou expectativas do mercado em relação ao EPS. O que é EPS, Marco? Eu não conheço. Earnings per share, ou seja, o lucro por ação. Aqui a gente consegue ver que lá em 2020 a gente teve uma revisão muito forte para baixo das expectativas de lucro por ação das companhias de capital aberto nos Estados Unidos, no S&P 500, né, a gente consegue ver aqui. E a gente teve depois uma revisão muito rápida para cima das expectativas de lucro por ação. Lembrando, esse indicador aqui, para mim, é um dos mais importantes, ou o mais importante, e esse indicador a gente tem que se antecipar ao movimento, né? Entender o que realmente já está na conta. A gente consegue ver que recentemente, né, nesse ano de 2022, os analistas, assim como eu, estrategistas mundiais, vêm colocando já um cenário de queda mais forte no resultado das companhias, grande parte, né, acompanhando aquele outro gráfico que é a destruição de valor, a desvalorização das ações. Então, um é consequência do outro. Esse, basicamente, aqui é o que vai ditar o desempenho das bolsas mundiais. Mas a gente já vê aqui que as expectativas já foram revistas para baixo. Se eu colocar o S&P 500 aqui, a gente está falando de uma queda, né, da ordem aí de 7% das expectativas de earnings, né? Se eu pegar aqui e tirar a energia, por exemplo, a gente está falando de uma queda de próxima de 8% de earnings, que foi sendo revista desde o último resultado, desde a última temporada de balanço. Então, esse indicador aqui, para mim, ele é o mais importante. Não só marca o que vai sair, mas o que a gente precisa entender é o que está na conta aqui, que os investidores, estrategistas mundiais, né, já estão colocando na conta. E o mercado já colocou na conta um resultado bastante fraco nessa temporada de balanço, né, sinalizando realmente uma recessão à frente, sobretudo no mercado norte-americano. Então é sempre importante acompanhar esse gráfico. A gente vê que realmente em 2020 nós tivemos revisões muito fortes para baixo e a gente está passando por um momento talvez até relativamente parecido com o que foi ali o início do Covid. Né? Se a gente tiver depois, por outro lado, se a gente tiver uma recuperação, talvez não necessariamente nessa mesma intensidade aqui, mas nessa direção ao longo dos próximos trimestres, ao longo de 2023, a gente pode ter muitas oportunidades. É aí que surgem as grandes oportunidades. Aquelas ações que falam assim, Marco, como é que você encontra aquelas ações que sobem 100, 200, 500? A gente pegou uma no projeto, né, na história aqui recente, que subiu mais de 800% na nossa mão. É possível? É possível. Só que a gente precisa estudar, precisa conhecer, debater, né, conhecer o cenário econômico, conhecer as empresas, escolher os bons ativos. E é nesse cenário que surgem as grandes oportunidades. É lá no meio do pessimismo que surgem os papéis muito, muito descontados. Aí é isso que a gente faz todos os dias no nosso projeto Mercado Exponencial, lá na Sara Invest, e passa essas recomendações para vocês. Quais são os ativos que estão muito descontados, podem chamar atenção,
que podem multiplicar por 5, por 10 ao longo dos próximos anos, tá? E aí a gente vê esse tamanho desse pessimismo aqui no mercado internacional, né? O mercado já está colocando, e é por isso que a gente fala, mas veio a projeção, os resultados vieram acima das projeções. É porque o pessimismo já está realmente dentro das expectativas, dentro das projeções, tá bom? Então, muita atenção para esses dois gráficos aqui, né? A gente está num pior momento dos últimos anos em termos de destruição de riqueza mundial, e a gente consegue ver que para essa temporada de balanço aqui, fechamento de 2022, as expectativas já estão muito baixas, mas são nesses momentos que surgem as grandes oportunidades para você ter um grande potencial de formação de riqueza na sua carteira de patrimônio, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Lembra sempre de deixar o like, se inscrever no canal, e a gente tem vídeos novos todos os dias por aqui. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.